foi o pior momento assim que eu já tive na minha vida. Muito medo. Quebramos um vidro do hotel para poder pular uma janela, que infelizmente não tem nenhuma situação de proteção, de orientação para que a gente pudesse sair do hotel. O governo chileno admitiu que o alerta de tsunami foi acionado muito tarde. O tremor de 8,8 graus na escala Richter foi o pior dos últimos 50 anos no país. Cidades em 7 estados do Chile ficaram totalmente destruídas. 1.500.000 casas foram afetadas pelo tremor. O epicentro aconteceu no fundo do mar, a 90 quilômetros de Concepción, segunda maior cidade do Chile. Acontece um dos piores terremotos já registrados, ou melhor, o segundo pior terremoto. Esse terremoto teve uma magnitude de 8,8, que aconteceu a 100 km da costa, a 35 km de profundidade. Ele conseguiu destruir várias cidades do Chile, e ainda mais foi às 3 da manhã. A cidade do Chile não é preparada para um terremoto com essa magnitude. Ainda mais com turistas visitando o país. Ou seja, foi um caos completo, às 3 da manhã. Pessoas estavam dormindo tranquilamente quando aconteceu o terremoto. Vocês terem uma ideia melhor do impacto, uma bomba de Hiroshima libera 15 megatons de toneladas de TNT. O terremoto liberou cerca de 30.000 vezes a força de uma bomba de Hiroshima. Quando a bomba destruía apenas uma cidade, o terremoto destruiu um país inteiro. Mas da onde surgiu? Porque do nada aconteceu esse desastre, uma desgraça, uma magnitude de 8,8. A questão é que não foi do nada. Essa força estava sendo acumulada por séculos, estava sendo acumulada por vários anos. Até uma hora que as placas tectônicas não aguentaram mais e expeliram essa força. Como foi dito anteriormente, o epicentro aconteceu no mar, ou seja, gerou tsunami. Mas estamos falando de um terremoto de magnitude 8,8. Não foi qualquer tsunami, foi a tsunami. Ela pegou em diversas regiões de outros países. Por exemplo, pegou na costa dos Estados Unidos, que fica tipo assim, dezenas de quilômetros de distância. Teve ondas que chegaram no Japão, foram detectadas ondas no Japão, passou pelo oceano inteiro. Agora imagina, se conseguiu chegar no Japão, atravessando o oceano inteiro, imagina o estrago que essa onda fez na costa do Chile inteiro. Não foi só o terremoto, foi uma tsunami. A cidade ficou destruída. Certo, pessoal, eu sou o Antônio, vou continuar a parte do meu querido amigo José. E só antes de continuar, eu queria dar uma curiosidade, essa curiosidade bizarra. O terremoto foi tão forte que ele mudou o eixo da Terra. Tem que ter noção que algo é tão forte que mudou o eixo da Terra. Mesmo sendo os territórios mais fortes já registrados, o número de vítimas foi relativamente menor. O Chile investe há décadas em engenharia sísmica. Os prédios são projetados para absorver energia, principalmente terremotos com estruturas flexíveis que balançam sem quebrar. Ou seja, 500 vítimas até que foi pouco, entre aspas, né, para um terremoto dessa magnitude. Além disso, o país possui sistemas de evacuação, treinamento da população e normas rígidas de construção. Ou seja, o terremoto foi extremo, mas o preparo do país fez toda a diferença para isso. Então, por isso que não teve tantas vítimas, mesmo sendo um terremoto com magnetismo 8,8. A cidade de Concepción se deslocou cerca de 3 metros após o terremoto. Isso porque o solo não é fixo, ele está sobre a crosta terrestre, que é dividida em placas tectônicas gigantes, que se movimentam lentamente. No Chile, a placa de Nazca está sendo empurrada para baixo da Sul-Americana, em um processo chamado de subducção, que quando essa pressão é acumulada e liberada de forma brusca, ocorre um terremoto, e o solo pode literalmente mudar de posição. Os prejuízos financeiros foram entre 15 a 3 bilhões de dólares, ou seja, muito dinheiro perdido por causa desse sismo.
E houve sim muitas alterações no ambiente, como o deslocamento do solo em até 3 metros, alteração na posição de cidades, mudanças na linha costeira, tsunami atingindo áreas litorâneas e pequenas alterações no eixo da Terra. O terremoto do Chile mostrou algo essencial: desastres naturais não podem ser evitados, e mesmo se pudesse, esse aqui ia ser praticamente... Mas seus impactos podem ser sim drasticamente reduzidos com a ciência, preparo e o próprio investimento em arquitetura.